Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Pneumatologia. O tema que a gente vai abordar hoje é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, muito a gente vê falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, de como ele age no Novo Testamento. Vimos na semana passada que muitas vezes Jesus ali chamou ali o Espírito Santo ali como conselheiro, como o nosso consolador, né? Então, se você não viu o vídeo da semana passada, para esse vídeo, assista o da semana passada para ficar mais claro essa. Mas, muitas vezes, não nos é ensinado do Espírito Santo no Antigo Testamento. E fica a pergunta, qual que é a diferença? Existiu o Espírito Santo no Antigo Testamento ou é somente no Novo Testamento? Vamos entender um pouco mais? No Antigo Testamento, as pessoas eram ungidas pelo Espírito Santo para realizar alguns feitos. O Espírito vinha sobre eles e lhes dava poder para ministrarem. O Espírito ungia reis, sacerdotes, profetas e vários líderes como Moisés, Josué e Sansão para realizar sua obra. E a gente vê isso em vários pontos ali do Antigo Testamento. O Espírito Santo ungindo Moisés, Josué, Sansão, até mesmo Sansão ali, muitas vezes o Espírito Santo dava força sobrenatural ali para ele derrotar os inimigos de Israel, os filisteus. Então a gente vê ali que o Espírito Santo ali, ele agia fortemente no Antigo Testamento, mas existia ali uma certa limitação, né? A unção no Antigo Testamento capacitava o ungido a fazer certas tarefas, mas isso não significa que eles haviam nascido de novo. Não eram necessariamente crentes. Exemplos: duas pessoas ali no Antigo Testamento que foram cheias do Espírito Santo, mas não eram nascidas de novo. Rei Saul, que a gente sabe a história que perseguiu o rei Davi por muito tempo, e Balaão, que se vendeu ali para profetizar contra o próprio povo de Israel. E os dois, a Bíblia fala que eles teve momentos que eles foram cheios do Espírito Santo. O rei Saul, inclusive, quando ele venceu as primeiras batalhas dele como rei, ele profetizou. Balaão vivia profetizando ali. Inclusive, ele profetizou ali a favor de Israel, mesmo depois de ter se vendido, porque Deus não deixou ele profetizar contra o povo de Israel. Mas essas pessoas ali, elas não eram nascidas de novo. Então hoje, no Novo Testamento, após o Novo Testamento, o Espírito Santo nos enche quando nascemos de novo. No Antigo Testamento era diferente. Ele capacitava certas pessoas durante certas tarefas ali para fazer determinada função. Não era necessariamente ali um novo nascimento, né? Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele vai fazer morada no coração do nascido de novo, os conduzindo em toda a caminhada. Já no Antigo Testamento, o Espírito Santo fazia as pessoas olharem para o futuro e confiarem na cruz de Cristo. No Novo Testamento, o Espírito Santo faz as pessoas olharem para o passado e confiarem na cruz de Cristo. Olha para você ver que duas diferenças interessantes. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para o futuro confiando naquilo que Cristo faria. No Novo Testamento, as pessoas olham para trás, vê o sacrifício de Jesus na cruz e confia nesse sacrifício. Então, existem duas diferenças aí nesse. Existem duas diferenças. Primeira, no Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava pessoas para um determinado momento, para uma determinada atividade, para uma determinada função. No Novo Testamento, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos ali pela regeneração, pelo novo nascimento, o Espírito Santo faz esse trabalho e ele vem morar em nós. O Espírito Santo mora em nós e vai viver em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia habitação, ele não fazia morada nas pessoas. Ele enchia a pessoa ali por um determinado propósito e ia embora. Depois enchia a pessoa ali para um determinado propósito, uma determinada função e ia embora. Hoje ele faz morada em nós. Olha para você ver como nós somos privilegiados. Tem muitos pregadores, tem muitos pastores, tem muitos líderes religiosos que vão falar que nós somos mais privilegiados do que Moisés, do que o povo de Israel que viram tantos milagres. Por quê? Porque por mais que eles viram milagres e maravilhas, eles não tinham o Espírito Santo convivendo com eles, morando dentro deles, para ensinar todas as coisas. E por isso nós somos privilegiados, por mais que muitas vezes não vimos milagres como no passado. Porque temos o Espírito Santo dentro de nós nos instruindo para todas as tarefas, para todas as atividades. E isso é um privilégio gigantesco. E essa é a grande diferença do Espírito Santo no Antigo Testamento com o Novo. Não quer dizer que o Espírito Santo no Antigo Testamento não existia, ele sempre existiu. Como uma das pessoas da Trindade, como já vimos lá quando estudamos a teontologia,
Ele é Deus e ele é eterno. E se ele é eterno, ele sempre existiu, assim como o Pai e o Filho. E como ele sempre existiu, ele esteve presente. Ele só não fazia morada na vida das pessoas. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva em nosso canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí a sua pergunta também. E te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.